Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 29 de agosto de 2025. A Ucrânia destruiu mais duas refinarias da Rússia. Quando? Ontem, dia 28 de agosto. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Vocês que não são inscritos, assistem os vídeos. Aqui vocês sempre verão a verdade. Inscrevam-se, eu conto com vocês. E também peço a todos que estão assistindo que deem um like. Compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Os likes de compartilhamento ajudam muito o YouTube a dar acesso para mais pessoas, ele distribui para mais pessoas o vídeo. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, então, num ataque noturno, né, a Ucrânia mandou bala, incendiou mais duas refinarias da Rússia. As forças ucranianas atacaram a refinaria de Kuibyshchev. Kuibyshchev é K-U-I-B-Y-S-H-E-V. Mas esse vai aparecer no resumo do vídeo ali, que eu sempre publico o resumo. Que fica na região russa de Samara. E também atacaram uma outra refinaria na província de Krasnodar, uma refinaria de Afipsky. Isso também, como eu disse para vocês, aconteceu na noite de ontem. Isso é uma confirmação desse ataque em massa de drones. Na realidade foi um ataque, não foi muito isolado, teve muita quantidade de drones atacando essas refinarias de petróleo, bem como outras instalações na Rússia, conforme relatado, inclusive por canais locais da Rússia no Telegram. Da Rússia, que eu digo, não é do Estado russo, não é do Kremlin, mas sim de pessoas que têm canais, não necessariamente aqueles que são propagandistas do Kremlin, que estão disseminados, difundidos por aí, né? A instalação dessa de Kuibyshchev, ela fica a 800 quilômetros aproximadamente da fronteira ucraniana e tem uma capacidade de produção de 7 milhões de toneladas métricas de petróleo por ano, uma quantidade muito grande que ficou fora do ar, ou seja, a Rússia está se arrastando agora com esses ataques da Ucrânia, intensificados esse ano contra a sua estrutura energética, principalmente de exportação e também de suprimento ao exército da Rússia. E ela produzia gasolina, óleo diesel e outros produtos, outros derivados de petróleo aí nessa região. O canal de notícias Astra publicou as imagens do que aconteceu lá e mostrou justamente incêndios de grandes proporções nessa refinaria. O governador da região, né, Vyacheslav Fedorovich, confirmou um ataque contra essa infraestrutura petrolífera da região. Mas ele disse que o ataque foi repelido. O incêndio que aconteceu lá, ele disse que foi prontamente extinto, o que não é verdade. O incêndio, até a hora que eu estava fazendo esse vídeo, continuava. Então, na região de Krasnodar, porque os moradores relataram tudo isso, e aproximadamente 8 explosões, ou seja, 8 drones kamikaze da Ucrânia, aqueles tipo avião, são grandes, né, de aviões de pequeno porte, eles que foram arremessados contra as instalações da refinaria, fazendo explosões violentas. Inclusive, isso foi informado pelo Astra e pelo outro canal Short Telegram, né, de esse incêndio em ambas as refinarias, ou seja, os governadores locais negaram, mas, sem dúvida, houve muito incêndio que ainda está acontecendo em ambas. A instalação dessa de Krasnodar, ela fica no sudoeste da Rússia, ela é próxima, não é tão longe assim da Ucrânia, fica a 370 quilômetros da linha de frente da Ucrânia, não é longe. É uma região que faz fronteira, Krasnodar, com
com a Crimeia ocupada. Não faz fronteira com a Crimeia, porque a Crimeia é uma península e tem um istmo de passagem. Ela faz fronteira ali com a região de Kherson, né, que é aquela parte justamente que está ocupada pela Rússia, que os russos conseguem passar via por terra ali, né? E essa refinaria produz principalmente gasolina e óleo diesel. Da primeira eu já falei o que ela produz. Essa é mais óleo diesel, é usada para abastecer ao exército russo ali em todo o teatro de operações, porque ela é mais próxima, a outra é muito longe, ela usa mais para o mercado interno e mais ainda para exportação, ou seja, usava para exportar, né? A capacidade dessa aqui essa que está na província de Krasnodar, é de 6.250.000 de toneladas de petróleo ano. Um incêndio de grandes proporções também, tal como naquela que eu relatei, foi registrado e o fogo continua em ambas delas, né? Tem refinaria, acho que aí esse mês que eu divulguei, que se queimaram de uma semana a 10 dias, ou seja, porque é muito material inflamável e uma quantidade assim de produtos que eles processam, naqueles tonéis tem gasolina demais. E o fogo acaba se espalhando, porque explode, aí escorre o petróleo e aquilo é altamente inflamável e automaticamente o fogo vai se contaminando para outras partes do território dentro dessas refinarias. Outros ataques também tiveram como alvo depósitos de munição e diversas instalações logísticas na Rússia na data de ontem, e também em territórios ocupados pela Rússia dentro da Ucrânia. Um ataque massivo de drones atingiu instalações de transporte e logística na região de Volgogrado, e destroços dos drones caídos, segundo o governador, provocaram um incêndio num depósito de locomotivas na cidade de Petrovval, disse ele, mas, no entanto, nessa região, os moradores confirmam o contrário, que não foram destroços, né? Eles mesmos fotografam e mandam os vídeos, e tinha um incêndio muito grande nesse depósito de locomotivas. Os ataques foram realizados em conjunto pelas forças de sistemas não tripulados, as forças de operações especiais, o Serviço de Segurança da Ucrânia, a inteligência militar, o GUR, e bem como outras unidades também envolvidas. Na realidade, o que eu acho interessante é o seguinte: todos os governadores, né, eles dizem a mesma coisa, destroços. Pegou fogo a destroços. Eles devem ter recebido essa orientação do Kremlin. Para nunca admitir que porque deve ser duro para eles admitir que a defesa antiaérea falhou ou não tinha defesa antiaérea e aí aquilo tudo pegou fogo. E sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma lenga-lenga desses caras, ou seja, eles não têm outra história. É claro que se fosse 1, 2, 3, talvez 5 drones seriam abatidos, mas a Ucrânia está mandando enxames de 20 drones, de 30 drones contra as instalações, né? Então, acontece que tudo acaba sendo destruído de qualquer maneira. Enquanto isso, a Ucrânia sofreu um ataque ontem, eu falei sem dar detalhes, num ataque de mísseis e ataque de drones, mais de 500 drones, né, que atacaram a Ucrânia, e uma quantidade muito grande de mísseis também. E face à saturação da defesa antiaérea, Kyiv foi a principal cidade atacada, e na cidade de Kyiv morreram até a hora que eu terminei o vídeo, que eles começaram ontem com 15, depois passou para 18, depois para 19 mortos, já está em 23 mortos e mais de 63 feridos. Deve estar, talvez já esteja em 70 feridos, não sei se vai ultrapassar ou não, porque os bombeiros continuaram trabalhando, estão continuando trabalhando. Tem mais de 1.000 socorristas ali em Kyiv trabalhando nos escombros em diversos locais onde foi atingido. Em outras cidades também, mas o trauma maior foi em Kyiv. Esses 23 mortos são em Kyiv. Então é uma quantidade muito grande. Na realidade, eu quero começar dizendo o seguinte: esta é a resposta que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, dá às negociações de paz, né? Matar civis. Não está interessado na guerra. É um Hitler contemporâneo, vocês não tenham dúvida nenhuma. Quem elogia, quem gosta dele, está no mesmo caminho, né? É um nazista, é um nazi-soviético, é um nazi-fascista soviético. Que essa é a linha, é o que ele pretende implantar, é o antigo regime soviético, né? Então, o que eu achei mais interessante,
que o governo do presidente americano, Donald Trump, ele deu uma resposta comedida ao ataque em Kiev, né, citando reciprocidade. Diz que esse ataque contra civis foi uma reciprocidade aos ataques que a Ucrânia tem feito recentemente contra as refinarias. Eu acho que sim, é reciprocidade, mas é um negócio muito diferente. Né? É um negócio porque lá ele ataca civis, mata civis, crianças, morreram crianças, crianças foram feridas, adolescentes, idosos, né? E ele disse que a reciprocidade, ok, encerrou o papo. Na verdade, não foi nem ele que falou, foi a porta-voz dele, a Caroline Leavitt, ou seja, Carolina Leavitt, né? E ele colocou responsabilidade, segundo as declarações dela, em ambos os lados, observando que a Ucrânia recentemente desferiu um golpe nas refinarias de petróleo da Rússia. Então, ele encerrou o assunto. O presidente anterior seria mais firme. Tá? O presidente anterior, quando acontecia alguma coisa assim, ele já mandava mais recursos de material bélico para a Ucrânia dar a resposta. E o Putin protestava, mas ficava só no protesto. Ameaçava guerra nuclear, mas nunca fez isso e nunca fará. O governo Trump, então, ofereceu nessa quinta-feira, isso é uma reação sutil e distante do ataque noturno que a Rússia fez contra a Ucrânia, né? E que fez a quantidade de mortes e feridos que eu falei para você. Embora ele não estivesse feliz com a notícia, ele também não estava surpreso. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, abordou o ataque que as autoridades ucranianas descreveram como o segundo maior da guerra, contextualizando a violência como parte de um ciclo do conflito. Ele disse, não, isso faz parte do conflito. Estes são dois países que estão em guerra há muito tempo, falou Leavitt em nome do Trump. Ela traçou um paralelo entre o ataque da Rússia e Kiev e os recentes ataques da Ucrânia à infraestrutura russa, acrescentando que a Ucrânia havia destruído 20% da capacidade de refino do petróleo da Rússia. Leavitt reiterou o desejo do presidente Trump de pôr fim à guerra, mas colocou a responsabilidade sobre ambos os lados. O presidente quer que ela acabe, mas os líderes desses dois países precisam que ela acabe e querem que ela acabe. E ela ainda acrescentou que Trump fará algumas declarações adicionais sobre isso mais tarde. Ainda, pelo menos não tenho conhecimento que ele tenha feito. Esse tom cometido da Casa Branca contrastou com a condenação mais enérgica, inclusive do enviado especial de Trump para a Ucrânia, o general Keith Kellogg, que em uma declaração separada chamou os ataques de flagrantes e alertou que eles ameaçam a paz que Trump está buscando. Kellogg enfatizou em uma publicação nas redes sociais que os alvos não eram soldados e armas, mas áreas residenciais na capital da Ucrânia, Kiev, explorando trens civis, os escritórios do Conselho da... eles atingiram também, isso foi provocação, 2 mísseis atingiram o escritório do Conselho da União Europeia e também a representação do Reino Unido. Inclusive ali morreram também civis inocentes que estavam ali. Acho que não eram cidadãos da Europa, da União Europeia, tá? Devem ser ucranianos, mas que estavam ali trabalhando, fazendo algum serviço, mesmo, ou vigilante, alguma coisa assim, porque o ataque foi justamente à noite. O ataque provocou uma troca de farpas entre importantes líderes internacionais. A presidente da Comissão Europeia manifestou-se de uma maneira firme e conversou com o presidente Volodymyr Zelensky no telefone e com o presidente Trump após o ataque, principalmente após o ataque do escritório da União Europeia em Kiev, que foi atacado também. Von der Leyen enviou uma mensagem severa ao presidente russo Vladimir Putin, instando-o a vir à mesa de negociações para garantir uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. No entanto, uma perspectiva mais crítica emergiu da comunidade humanitária. Yuri Boychenko, que é o CEO da organização americana Hope for Ukraine, ele é um americano, fez uma crítica contundente, dizendo à imprensa que a ausência de novas sanções e ajuda da Casa Branca apenas encorajou Putin. Os Estados Unidos da América, disse ele, não são mais o líder democrático do mundo livre e a Europa deve agora assumir a liderança
em seus próprios termos. O ataque, que causou pelo menos 23 mortes e mais de 63 feridos, não só provocou uma nova onda de sofrimento, como também colocou em evidência a crescente divisão dentro da Aliança Ocidental e o difícil caminho à frente para uma região que luta para encontrar uma maneira de terminar a guerra em seus próprios termos. Acho que falou tudo, enquanto os Estados Unidos da América tenta pôr panos num crime de guerra, de assassino que mata civis. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Vocês viram a verdade aqui. Inscreva-se, conto com vocês. E peço a todos, deem um like. É muito importante. Conto com vocês também. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.